Aula 03, Lei de Acesso à Informação, Ouvidoria, Mecanismos de Participação Social e Portal da Transparência. Apresentação do tema e orientação de estudo para a banca FGV. Nesta aula, estudamos transparência e controle social no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com foco na aplicação da Lei de Acesso à Informação ao Tribunal, na atuação da ouvidoria, nos mecanismos de participação social e no portal da transparência. Para fins de concurso, especialmente em provas organizadas pela Fundação Getúlio Vargas, o ponto central é compreender que transparência pública não é uma faculdade administrativa. Transparência é dever institucional. O Tribunal de Contas, mesmo sendo órgão autônomo e exercendo função de controle externo, não pode escolher livremente se dará ou não publicidade a seus atos. A regra é a publicidade. O sigilo é a exceção. Essa frase deve ser memorizada porque a banca costuma cobrar exatamente a inversão dessa lógica, sugerindo que determinado órgão poderia restringir a divulgação de informações por conveniência administrativa, por independência institucional ou por se tratar de atividade de controle. O material tem como base a Resolução número TC 71 de 2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que regulamenta, no âmbito do Tribunal, os procedimentos para divulgação e acesso à informação produzida ou custodiada pela instituição. Essa resolução concretiza a Lei número 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. A Constituição de 88 consagra o direito de acesso à informação pública em vários dispositivos. O artigo 5º, inciso 33, assegura que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, determina que a lei disciplina o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. O artigo 216, parágrafo 2º, estabelece que cabem à administração pública a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Em linguagem de prova, isso significa que o direito de acesso à informação tem fundamento constitucional, tem disciplina legal pela Lei de Acesso à Informação e, no caso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tem regulamentação interna específica pela Resolução número TC 71 de 2012. Transparência pública como pilar do Estado democrático de direito. A transparência pública é um dos pilares do Estado democrático de direito. Ela permite que a sociedade acompanhe como os recursos públicos são arrecadados, aplicados, fiscalizados e julgados. Sem transparência, o controle social fica esvaziado, porque o cidadão não consegue avaliar se a administração pública atua com legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e respeito ao interesse público. A transparência pública possui duas grandes dimensões. A primeira é a transparência ativa. A segunda é a transparência passiva. A transparência ativa ocorre quando o órgão público divulga espontaneamente informações de interesse geral ou coletivo, independentemente de pedido do cidadão. É o caso das informações publicadas no portal do Tribunal, como estrutura organizacional, competências, licitações, contratos, despesas, receitas, remuneração, programas, relatórios, decisões e informações institucionais. A transparência passiva ocorre quando o cidadão formula um pedido de acesso à informação e o órgão público deve responder. Nesse caso, o interessado provoca a administração, e a administração deve prestar a informação, salvo quando houver fundamento legal para restrição. Além dessas duas dimensões, o material também trabalha o controle social. O controle social é a participação da sociedade na fiscalização da administração pública. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o controle social aparece por meio da ouvidoria, do canal de denúncias, das sessões públicas, das consultas públicas, dos programas de educação para o controle social e do próprio serviço de informações ao cidadão. Portanto, para a Fundação Getúlio Vargas, é importante distinguir três ideias. Transparência ativa é divulgação espontânea. Transparência passiva é atendimento a pedido de acesso à informação. Controle social é participação e fiscalização pela sociedade. Diretrizes da Resolução número TC 71 de 2012. A Resolução número TC 71 de 2012 estabelece diretrizes para os procedimentos de acesso à informação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A primeira diretriz é a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Essa é a diretriz mais importante para a prova. A Fundação Getúlio Vargas pode tentar afirmar que o sigilo é a regra em processos de controle externo ou que a publicidade depende de conveniência administrativa. Essa afirmação é errada. O correto é dizer que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. A segunda diretriz é a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Essa diretriz representa a transparência ativa. O tribunal deve publicar informações relevantes mesmo que ninguém peça. A terceira diretriz é a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Isso reforça a importância do portal na internet e dos canais eletrônicos de atendimento. A quarta diretriz é o fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência. Não basta apenas cumprir formalmente a lei. O tribunal deve promover uma cultura institucional de abertura, acesso e prestação de contas. A quinta diretriz é o desenvolvimento do controle social. O Tribunal de Contas não atua apenas julgando contas e fiscalizando gestores.
Ele também deve criar condições para que a sociedade acompanhe, questione, denuncie, sugira e participe. Em prova, uma questão típica pode dizer que a publicidade dos atos do tribunal é uma faculdade, por causa de sua independência institucional. A resposta correta é que esse entendimento está incorreto, porque a Resolução número TC 71 de 2012 estabelece expressamente a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção. Direitos assegurados ao interessado no acesso à informação. A Resolução número TC 71 de 2012, em seu artigo 1º, apresenta um catálogo de direitos do interessado perante o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O interessado tem direito à orientação sobre os procedimentos para obter acesso à informação. Isso significa que o tribunal deve explicar como o cidadão deve proceder, qual canal utilizar e onde a informação pode ser encontrada. O interessado tem direito à informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Informação primária é aquela obtida diretamente da fonte, sem intermediações desnecessárias. Informação íntegra é completa, sem mutilações indevidas. Informação autêntica é verdadeira, confiável e vinculada à fonte correta. Informação atualizada é compatível com a situação mais recente disponível. O interessado tem direito à informação das unidades jurisdicionadas custodiada pelo tribunal. Isso significa que, quando o Tribunal de Contas recebe, guarda ou mantém documentos de órgãos fiscalizados, essas informações também podem estar sujeitas ao acesso, observadas as restrições legais. O interessado tem direito à informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados pelas unidades da estrutura do tribunal e por seus órgãos colegiados. Esse ponto abrange documentos internos, registros administrativos, documentos de instrução e demais informações produzidas no exercício das funções institucionais. O interessado tem direito à informação sobre as atividades exercidas pelo tribunal, inclusive sobre política institucional, organização e serviços. Portanto, a transparência alcança não apenas decisões de controle externo, mas também a estrutura e o funcionamento administrativo do próprio órgão. O interessado tem direito à informação pertinente à administração do patrimônio, receita, despesa, licitações e contratos administrativos. Esse ponto é muito sensível em prova, porque a banca pode tentar restringir a transparência aos atos finalísticos de controle externo. Isso está errado. A gestão interna do tribunal também se submete à publicidade. O interessado tem direito à informação sobre programas, projetos e ações do tribunal, bem como sobre o resultado de inspeções, auditorias, prestações de contas e tomadas de contas. Aqui aparece a dimensão finalística do tribunal. A sociedade pode conhecer a atuação de controle externo exercida pela Corte de Contas. Transparência ativa no portal do Tribunal. O artigo 5º da Resolução número TC 71 de 2012 determina que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina deve divulgar, no portal, um conjunto mínimo de informações. A expressão conjunto mínimo é importante. Ela significa que o rol não impede divulgação mais ampla. O tribunal deve publicar pelo menos aquelas informações, podendo divulgar outras, desde que respeitados os limites legais de sigilo e proteção de dados pessoais. As informações obrigatórias podem ser compreendidas em 5 grandes grupos, que substituem a tabela do material por uma explicação contínua adequada para áudio. O primeiro grupo é o institucional. Esse grupo envolve competências, estrutura organizacional, autoridades, relações institucionais e diretrizes estratégicas. A ideia é permitir que o cidadão saiba o que é o tribunal, o que ele faz, como está organizado, quem são suas autoridades e quais são suas orientações estratégicas. O segundo grupo é o funcionamento do acesso à informação. Esse grupo envolve orientações sobre como acessar informações, identificação das unidades e responsáveis, informações sobre o serviço de informações ao cidadão, endereços, horários de atendimento e perguntas frequentes. A finalidade é facilitar o acesso do cidadão, evitando que a falta de orientação funcione como barreira indireta ao exercício do direito. O terceiro grupo é financeiro e contratual. Esse grupo envolve gestão orçamentária e financeira, programas e projetos, despesa e receita, licitações, dispensas de licitação e contratos celebrados. Essa parte costuma ser muito cobrada, porque a transparência de gastos, receitas, licitações e contratos é um dos principais instrumentos de controle social. O quarto grupo é gestão de pessoas. Esse grupo envolve remuneração, cargos, servidores cedidos, concursos públicos e programa de estágio. A resolução detalha que as informações de gestão de pessoas devem conter, no mínimo, a estrutura remuneratória dos servidores, conselheiros e auditórias, a relação dos conselheiros e auditórias, atos de provimento e vacância de cargos em comissão e outras informações pertinentes. Em prova, é correta a afirmação de que a estrutura remuneratória de servidores, conselheiros e auditórias deve ser divulgada no portal. O quinto grupo é institucional e de controle. Esse grupo envolve relatórios institucionais, prestação de contas anual, exercício do controle externo e glossário de termos técnicos. O glossário de termos técnicos é expressamente mencionado como item que integra o rol mínimo de informações do portal. A banca pode cobrar esse detalhe, porque parece secundário, mas está no material. Há 3 observações muito importantes sobre o artigo 5º. Primeira observação. As informações financeiras podem ser acessadas diretamente no portal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina ou, mediante indicação, no portal do Governo do Estado. Portanto, é errado dizer que essas informações devem obrigatoriamente estar exclusivamente no portal do Tribunal.
A resolução admite acesso pelo portal do Governo do Estado, desde que haja indicação. Segunda observação, nenhuma informação deve ser divulgada no portal sem prévia análise e liberação pelo responsável por sua manutenção. Essa regra impede publicação sem controle interno mínimo e aparece como ponto específico da resolução. Terceira observação, a publicação no Diário Oficial Eletrônico não substitui a divulgação no portal quando a informação integra o rol de transparência ativa. O Diário Oficial Eletrônico, o portal e o Serviço de Informações ao Cidadão são instrumentos distintos e cumulativos de transparência. Publicação de decisões, acórdãos e peças de processos de controle externo. O artigo 6º da Resolução número TC 71 de 2012, com redação dada pela Resolução TC 130 de 2016, trata das informações produzidas na instrução de processos de controle externo. A regra é que as informações produzidas na instrução dos processos de controle externo sejam disponibilizadas no portal após a edição do respectivo ato decisório. Esse ponto é importante porque o processo de controle externo pode envolver informações sensíveis, estratégias de fiscalização, documentos ainda em análise e dados que, se divulgados prematuramente, podem comprometer a fiscalização. No caso de processo de controle, constituem atos decisórios, no mínimo, o relatório técnico final, os despachos do relator, o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o voto do relator, as decisões singulares, os acórdãos, as decisões e os pareceres prévios. A resolução também estabelece que não serão divulgadas no portal as peças de processo que contenham informações pessoais, em respeito à intimidade, à honra, à vida privada e à imagem das pessoas a que elas se referirem. Para a prova, memorais a lógica. Informação de controle externo pode ser divulgada, mas a divulgação se dá após o ato decisório e deve respeitar informações pessoais e hipóteses de sigilo. A banca pode tentar afirmar que tudo é sempre público imediatamente ou que tudo é sempre sigiloso até o final do processo. Ambas as afirmações são perigosas. O correto é observar a regra da publicidade, o momento de disponibilização e as restrições específicas. Serviço de Informações ao Cidadão. A Resolução número TC 71 de 2012 cria o Serviço de Informações ao Cidadão, vinculado à ouvidoria. Esse serviço tem a finalidade de coordenar a gestão dos pedidos de acesso à informação. A vinculação do Serviço de Informações ao Cidadão à ouvidoria é ponto relevante. Contudo, essa vinculação não significa que o Serviço de Informações ao Cidadão e a ouvidoria tenham exatamente o mesmo regime jurídico. Essa distinção é uma das maiores armadilhas da prova. A ouvidoria pode receber comunicações anônimas, conforme o tipo de manifestação. Já o pedido de acesso à informação exige identificação do requerente. Portanto, é errado dizer que, como o Serviço de Informações ao Cidadão está vinculado à ouvidoria, os pedidos de acesso à informação também podem ser anônimos. Vínculo orgânico não significa igualdade de regime. O Serviço de Informações ao Cidadão tem várias competências. Ele recebe e protocoliza pedidos de acesso à informação. Ele repassa pedidos às unidades competentes para a resposta. Ele acompanha a tramitação dos pedidos de acesso. Ele monitora o cumprimento dos prazos para fornecimento da informação pelas unidades. Ele recebe as informações produzidas pelas unidades competentes e as repassa aos interessados. Ele atende e orienta o público interessado em obter informações produzidas ou custodiadas pelo tribunal. Ele presta informações sobre a tramitação de documentos nas unidades integrantes da estrutura do tribunal. Em linguagem simplificada, o Serviço de Informações ao Cidadão é o canal formal que organiza o fluxo do pedido de informação. Recebe, registra, encaminha, acompanha, cobra prazo, recebe a resposta e comunica ao interessado. Canais para acesso à informação. A resolução prevê 5 canais pelos quais o interessado pode acessar informações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O primeiro canal é a consulta ao portal do tribunal, no endereço eletrônico institucional. Esse é o caminho próprio da transparência ativa, porque muitas informações já devem estar disponíveis ao público. O segundo canal é o preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no portal. Esse é um instrumento de transparência passiva, porque o cidadão formula um pedido específico. O terceiro canal é o e-mail do Serviço de Informações ao Cidadão, indicado no material como sic@tci.sc.gov.br. O quarto canal é a apresentação de pedido presencialmente no Serviço de Informações ao Cidadão. O quinto canal é a correspondência encaminhada pelo correio ao Serviço de Informações ao Cidadão. Para a Fundação Getúlio Vargas, o candidato deve perceber que o acesso não se restringe ao meio eletrônico. O meio eletrônico é preferencial, mas há possibilidade de pedido presencial e por correspondência. Requisitos do pedido de acesso e vedação de exigência de motivação. O artigo 12 da Resolução número TC 71 de 2012 estabelece que o pedido de acesso à informação deve conter nome do requerente, qualificação, endereço para resposta, incluindo telefone e e-mail, e especificação da informação desejada. O parágrafo único do artigo 12 estabelece que o pedido de acesso não precisa ser justificado e deve ser feito, preferencialmente, pelos meios eletrônicos disponibilizados no portal do tribunal na internet. Esse é um ponto de altíssima incidência em provas. O pedido de acesso exige identificação, mas não exige motivação. Identificação e motivação são coisas diferentes. Identificação significa informar quem é o requerente e como ele pode receber a resposta. Motivação significa explicar por que ele quer a informação. A resolução exige identificação. A resolução não exige motivação.
Se uma questão disser que o pedido foi indeferido porque o cidadão não explicou os motivos pelos quais desejava o documento, a resposta correta é que o indeferimento é inválido. A ausência de justificativa não é fundamento legítimo para negar o acesso. Essa regra está em consonância com a Lei de Acesso à Informação, que veda a exigência de motivação do pedido. A banca pode tentar confundir dizendo que a justificativa seria necessária quando o documento fosse de processo de controle externo, quando o documento fosse sigiloso ou quando houvesse interesse particular. A lógica permanece a mesma. O pedido não precisa ser justificado. Se houver sigilo, restrição legal ou informação pessoal protegida, o fundamento da negativa será a restrição legal, e não a ausência de motivação. Competência para decidir pedidos de acesso. O artigo 13 da Resolução distribui as competências para decisão sobre os pedidos de acesso. O presidente do tribunal decide sobre processos administrativos e processos de controle externo em geral, quando não houver competência específica de outra autoridade. O relator decide sobre processos de sua relatoria. Esse ponto é compatível com a lógica do processo de controle externo, em que o relator conduz o feito sob sua responsabilidade. O diretor da unidade decide sobre informação relativa a processo com decisão sob sua guarda ou custódia, nos termos da regra específica indicada no material. O coordenador da ouvidoria decide quando a informação requerida não necessitar do concurso de outra unidade. Essa regra é importante porque mostra que a ouvidoria não apenas encaminha pedidos em todos os casos. Em situações simples, em que a informação está disponível e não depende de outra unidade, o coordenador da ouvidoria pode deferir o pedido. Para a prova, a Fundação Getúlio Vargas pode cobrar esse detalhe: o coordenador da ouvidoria tem competência para deferir pedido de acesso quando a informação não necessitar da atuação de outra unidade. Prazos dos pedidos de acesso à informação. A resolução adota prazos compatíveis com a Lei de Acesso à Informação. Quando a informação estiver disponível, o Serviço de Informações ao Cidadão deve atender imediatamente ao pedido de acesso. Essa é a regra do atendimento imediato. Quando não for possível o acesso imediato, o Serviço de Informações ao Cidadão deve requisitar a informação ou repassar o pedido às unidades competentes em prazo não superior a 20 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, desde que haja justificativa expressa da unidade competente e ciência ao interessado. Portanto, a prorrogação não é automática. Ela exige justificativa expressa e comunicação ao requerente. O indeferimento do pedido deve ser fundamentado e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Contra o indeferimento, cabe recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão. A autoridade superior deve responder ao recurso no prazo de 5 dias. O tribunal também deve publicar anualmente relatório estatístico com a quantidade de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos. Além disso, a previsão de relação trimestral de pedidos, com nome do solicitante e informação requerida, nos termos do material. Para memorização em áudio, guarde a sequência: se a informação está disponível, o atendimento é imediato. Se não estiver disponível, o prazo ordinário é de 20 dias. A prorrogação é de mais 10 dias, com justificativa e ciência do interessado. O recurso é de 10 dias. A resposta ao recurso é de 5 dias. A banca costuma cobrar esses números trocando os prazos. Pode dizer, por exemplo, que a resposta é em 30 dias prorrogáveis por 15, ou que o recurso é em 5 dias. Essas alternativas devem ser rejeitadas quando não coincidirem com a regra do material. Condutas ilícitas relacionadas ao acesso à informação. O artigo 19 da Resolução nº TC 71 de 2012 relaciona condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público, em consonância com a Lei de Acesso à Informação. A primeira conduta ilícita é recusar-se a fornecer informação, retardar deliberadamente o fornecimento ou fornecer informação de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. A banca pode usar expressões como demora intencional, resposta parcial sem fundamento ou informação distorcida. Tudo isso se relaciona com essa conduta. A segunda conduta ilícita é utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar informação que esteja sob guarda do agente público ou a qual ele tenha acesso em razão do cargo. Aqui a preocupação é proteger a integridade da informação pública. A terceira conduta ilícita é agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. A má-fé no exame do pedido viola o dever de transparência. A quarta conduta ilícita é divulgar, permitir a divulgação ou permitir o acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Atenção, a transparência não autoriza a divulgação indevida de dado sigiloso ou pessoal. A publicidade é regra, mas deve respeitar as exceções legais. A quinta conduta ilícita é impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para ocultar ato ilegal cometido por si ou por outrem. Essa conduta é muito cobrada em questões sobre lei de acesso à informação. A finalidade indevida do sigilo transforma a restrição em abuso. A sexta conduta ilícita é ocultar de autoridade superior informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou para prejudicar terceiros. A lógica é impedir manipulação interna da informação. A sétima conduta ilícita é destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Esse ponto aparece na Lei de Acesso à Informação e revela especial proteção a documentos ligados a violações de direitos humanos. As condutas do artigo 19 são consideradas infrações administrativas punidas, no mínimo, com suspensão.
Isso não afasta a eventual responsabilidade por improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429 de 1992, nem outras responsabilidades cabíveis. Para a prova, a banca pode perguntar se impor sigilo para obter proveito pessoal é conduta ilícita. A resposta é sim. Pode perguntar se retardar deliberadamente a informação é conduta ilícita. A resposta é sim. Pode perguntar se divulgar indevidamente informação pessoal também é ilícito. A resposta é sim. A transparência não permite violar intimidade, vida privada, honra e imagem. Informações sigilosas no âmbito do Tribunal. A resolução disciplina a proteção às informações sigilosas e pessoais produzidas ou custodiadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Informações sigilosas são aquelas submetidas temporariamente à restrição de acesso em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. A palavra temporariamente é importante, porque o sigilo não deve ser tratado como restrição eterna e imotivada. Há uma regra específica para processos de controle externo. Serão mantidas sob sigilo as informações contidas em documentos integrantes de processo de controle externo que tenham sido classificadas como sigilosas pelas unidades fiscalizadas. Além disso, o relator pode, mediante despacho fundamentado, restringir o acesso à informação contida em documentos integrantes de processo de controle externo quando verificar que sua divulgação pode comprometer fiscalização em andamento. Esse ponto é muito importante para a prova, porque é uma particularidade do Tribunal de Contas. A divulgação prematura de informações pode prejudicar a efetividade da fiscalização. Assim, embora a publicidade seja a regra, o relator tem competência para restringir o acesso, por despacho fundamentado, quando a divulgação puder comprometer a fiscalização em andamento. A Fundação Getúlio Vargas pode apresentar uma situação hipotética. O relator percebe que a divulgação de determinado documento pode comprometer uma auditoria em andamento. A alternativa correta será aquela que reconhece a possibilidade de restrição de acesso mediante despacho fundamentado do relator. Não é correto afirmar que o relator jamais pode restringir acesso. Também não é correto afirmar que a restrição depende necessariamente de decisão do Tribunal Pleno. Também não é correto afirmar que a restrição só existe quando houver informação pessoal. A hipótese de comprometimento da fiscalização é autônoma. Informações pessoais são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Em termos simples, são dados que permitem identificar uma pessoa ou que dizem respeito à sua intimidade, vida privada, honra ou imagem. A resolução prevê que as informações pessoais terão acesso restrito pelo prazo de até 100 anos, contado da data de sua produção. Esse prazo é muito cobrado em provas porque a banca pode confundir com prazos de classificação de informação sigilosa, como ultrasecreta, secreta e reservada na Lei de Acesso à Informação. Aqui, no material, o prazo destacado para a informação pessoal é de até 100 anos. Podem acessar informações pessoais a própria pessoa a quem elas se referem, o dirigente máximo do órgão credenciado, o procurador habilitado nos autos e os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, observadas as regras aplicáveis. O acesso por terceiros depende de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que a informação se refere. Assim, não basta curiosidade pública ou interesse genérico para acessar dado pessoal protegido. A competência para autorizar o acesso a informações pessoais é do relator, nos processos de sua relatoria em tramitação, ou do presidente, nos demais casos. Quem obtiver acesso à informação pessoal será responsabilizado por seu uso indevido. A prova pode explorar esse ponto dizendo que, uma vez concedido o acesso, desaparece a responsabilidade pelo uso. Essa afirmação é errada. O uso indevido gera responsabilidade. Sistema recursal da resolução. A resolução define quem é a autoridade superior para fins de recurso, conforme a autoridade que indeferiu o pedido. Quando o indeferimento for praticado pelo relator ou pelo presidente do tribunal, o recurso será dirigido ao Tribunal Pleno. Quando o indeferimento for praticado pelo secretário-geral ou por diretores gerais, o recurso será dirigido ao presidente do Tribunal de Contas. Quando o indeferimento for praticado por diretores das unidades administrativas, o recurso será dirigido ao diretor-geral de Planejamento e Administração. Quando o indeferimento for praticado por diretores das unidades de controle externo, o recurso será dirigido ao diretor-geral de controle externo. Esse quadro é muito propício para cobrança literal. A Fundação Getúlio Vargas pode trocar os diretores gerais. O erro mais típico é afirmar que o recurso contra indeferimento por diretor de unidade de controle externo vai para o diretor-geral de Planejamento e Administração. Isso está errado. Unidade de controle externo remete ao diretor-geral de controle externo. Unidade administrativa remete ao diretor-geral de Planejamento e Administração. Para memorizar, use a lógica funcional. Se o indeferimento veio da área administrativa, o recurso sobe para o diretor-geral de Planejamento e Administração. Se veio da área de controle externo, o recurso sobe para o diretor-geral de controle externo. Se veio de autoridade de topo, como relator ou presidente, o recurso vai ao Tribunal Pleno. Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é o canal institucional de escuta da sociedade. Ela recebe manifestações, permite diálogo com o cidadão, contribui para a melhoria dos serviços públicos e fortalece o controle social. A Resolução número TC 71 de 2012 estabelece que o serviço de informações ao cidadão é vinculado à ouvidoria.
Além disso, o coordenador da ouvidoria possui atribuições específicas relacionadas à implementação da Lei de Acesso à Informação no Tribunal. O coordenador da ouvidoria deve assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação. Deve monitorar a implementação da Lei de Acesso à Informação e apresentar relatórios periódicos sobre seu cumprimento. Deve recomendar medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas. Deve orientar as unidades quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação e dos respectivos regulamentos. Em termos de prova, a ouvidoria não é apenas uma caixa de mensagens. Ela exerce função de acompanhamento, orientação, monitoramento e aperfeiçoamento da política de acesso à informação. Tipos de manifestações. A ouvidoria. O material apresenta tipos de manifestações recebidas pela ouvidoria. Como a orientação é transformar tabela em texto, estudaremos cada uma em formato narrado. A comunicação de irregularidade serve para informar possível irregularidade em atos administrativos e de gestão. Ela se relaciona com o controle social, pois permite que o cidadão leve ao conhecimento do tribunal fatos potencialmente irregulares. A solicitação serve para pedir informações ou providências sobre um serviço público ou atendimento. O elogio serve para expressar avaliação positiva sobre um serviço público, atendimento recebido ou atuação institucional. A ouvidoria pode registrar e encaminhar o elogio, mas não determina automaticamente promoção, bonificação ou vantagem funcional. A reclamação serve para expressar insatisfação sobre um serviço público ou atendimento recebido. Em questão da Fundação Getúlio Vargas, a reclamação foi associada à resposta conclusiva que oferece informação objetiva acerca do fato apontado pelo usuário, de sua solução, de seu atendimento ou da impossibilidade de atendimento. Essa é uma fórmula muito importante. A sugestão serve para recomendar melhorias para um serviço público ou atendimento. A sugestão pode ser analisada e encaminhada, mas a administração não é obrigada a adotar exatamente o que foi sugerido. O pedido de acesso à informação serve para solicitar informações com base na Lei nº 12.527 de 2011, por meio do Serviço de Informações ao Cidadão, vinculado à ouvidoria. A distinção mais importante é a seguinte: manifestações à ouvidoria podem ser identificadas, com pedido de sigilo, ou anônimas, conforme o caso. Pedidos de acesso à informação, por sua vez, exigem identificação do requerente. A Fundação Getúlio Vargas pode explorar essa diferença. Público interno e público externo da ouvidoria. A ouvidoria pública atende públicos internos e externos. O público interno é formado por pessoas que integram a estrutura da entidade, como servidores. Eles podem fazer elogios, críticas, reclamações, sugestões ou outras manifestações relacionadas à instituição. O público externo é formado por usuários dos serviços, cidadãos, entidades, interessados e demais pessoas que não integram os quadros da instituição. A frequência com que o usuário utiliza o serviço não transforma público externo em público interno. Um usuário regular continua sendo público externo se não faz parte da estrutura organizacional. Em questão da Fundação Getúlio Vargas, a alternativa correta apontou que o público interno pode ser representado por servidores de uma entidade que desejam fazer um elogio ou uma crítica. Esse ponto deve ser memorizado. Respostas conclusivas da ouvidoria. Segundo o estilo da Fundação Getúlio Vargas, a banca Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar a relação entre tipo de manifestação e resposta adequada. No caso de elogio, não cabe dizer que a ouvidoria determina promoção ou bonificação aos servidores envolvidos. O elogio pode ser registrado e encaminhado, mas consequências funcionais dependem de regras próprias. No caso de sugestão, não cabe dizer que a entidade deve obrigatoriamente adotar o que foi sugerido. A sugestão pode ser analisada, encaminhada e eventualmente aproveitada, mas não vincular automaticamente à administração. No caso de denúncia, não cabe dizer que a ouvidoria determina diretamente punição, multa, suspensão ou exoneração. A denúncia pode gerar apuração ou encaminhamento ao setor competente, mas sanções dependem de procedimento próprio e devido processo legal. No caso de reclamação, a resposta adequada deve apresentar informação objetiva sobre o fato apontado pelo usuário, sobre a solução adotada, sobre o atendimento realizado ou sobre a impossibilidade de atendimento. Essa foi a resposta considerada correta em questão da Fundação Getúlio Vargas. No caso de solicitação de providência, o essencial é informar ao usuário o encaminhamento, a análise e a providência adotada ou possível. A resposta não deve ser confundida com mera ciência ao agente público ou à chefia imediata. Mecanismos de participação social. O material apresenta diversos mecanismos de participação social no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O Serviço de Informações ao Cidadão é o canal formal de pedidos de acesso à informação. Ele está vinculado à ouvidoria e concretiza a transparência passiva. O canal de denúncias e representações serve para comunicar irregularidades em órgãos jurisdicionados. No material, destaca-se que denúncia exige identificação e protocolo físico. Esse ponto deve ser lido com atenção, porque se distingue das comunicações à ouvidoria, que podem admitir anonimato. As sessões públicas permitem acompanhamento da atuação do tribunal. O material menciona sessões ordinárias híbridas às segundas-feiras, às 14 horas, e sessões virtuais às sextas-feiras, transmitidas pelo YouTube. Como datas e formatos institucionais podem mudar, em prova o mais importante é compreender que as sessões públicas são mecanismo de transparência e participação. As consultas públicas podem ser realizadas antes da edição de normativos relevantes.
Esse instrumento permite que a sociedade contribua antes da elaboração ou alteração de atos normativos. Os programas TCE Educação e Educa-TCE-SC têm finalidade de capacitação e conscientização de cidadãos, gestores e vereadores sobre controle social. Eles reforçam a cultura da transparência e da fiscalização social. O relatório estatístico anual, previsto no artigo 30 da Resolução, informa a quantidade de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos, além de informações genéricas sobre os solicitantes. Esse relatório é instrumento de transparência sobre a própria política de acesso à informação. Portal da Transparência. O Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina não serve apenas para divulgar informações administrativas internas do próprio tribunal. Ele também disponibiliza informações sobre a atividade de controle externo exercida pelo tribunal. Isso significa que o portal cumpre duplo papel. De um lado, permite a publicidade da gestão interna do tribunal, como despesas, receitas, licitações, contratos, estrutura, pessoal e relatórios. De outro lado, permite a publicidade da atuação finalística do tribunal, como relatórios de auditoria, processos de prestação de contas, decisões, acórdãos e informações sobre irregularidades detectadas. Esse duplo papel reforça a posição do Tribunal de Contas como instituição a serviço da transparência pública em sentido amplo. O tribunal não apenas deve ser transparente em relação a si mesmo. Ele também contribui para que a sociedade acompanhe a fiscalização dos recursos públicos estaduais. A transparência do tribunal é assegurada por 3 instrumentos distintos e cumulativos. O primeiro é a publicação no Diário Oficial Eletrônico. O segundo é a divulgação no portal da internet. O terceiro é a disponibilização do serviço de informações ao cidadão. A expressão distintos e cumulativos é essencial. A publicação no Diário Oficial Eletrônico não substitui a divulgação no portal. O acesso via serviço de informações ao cidadão não substitui a transparência ativa. Cada instrumento cumpre função própria. Em questão hipotética, se uma unidade administrativa publica contrato celebrado pelo tribunal apenas no Diário Oficial Eletrônico e afirma que isso basta para cumprir a transparência ativa, a resposta correta é que a conduta é inadequada. Contratos celebrados integram o rol mínimo de informações que devem ser divulgadas no portal, e Diário Oficial Eletrônico, portal e serviço de informações ao cidadão são instrumentos autônomos e cumulativos. Relação com Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei da Transparência. Nas questões comentadas, o material também relembra pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, alterada pela Lei Complementar nº 131 de 2009, conhecida como Lei da Transparência. Um ponto cobrado é que planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias são instrumentos de transparência da gestão fiscal. Portanto, é correto dizer que, no Brasil, as leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos são formas de assegurar a transparência na administração pública. Outro ponto cobrado é que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao Tribunal de Contas competente e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse ponto se relaciona diretamente ao controle social. A banca pode cobrar a legitimidade para denúncia em termos amplos. Não apenas cidadãos podem denunciar. Partidos políticos, associações e sindicatos também podem. Relação com prazos de classificação da Lei de Acesso à Informação. Uma questão comentada relembra que informações em poder dos órgãos públicos podem ser classificadas quanto ao grau de sigilo. A informação ultrasecreta tem prazo máximo de restrição de 25 anos, e não de 15 anos. Esse ponto não é o núcleo da resolução do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, mas aparece nas questões para reforçar a Lei de Acesso à Informação. A banca pode tentar confundir prazos. Guarde a distinção. Informação pessoal, no material da resolução, tem acesso restrito por até 100 anos. Informação classificada como ultrasecreta, na Lei de Acesso à Informação, tem prazo máximo de restrição de 25 anos. A alternativa que disser que ultrasecreta dura 15 anos está errada. Aplicação da Lei de Acesso à Informação a arquivos públicos. O material também traz questão sobre a abrangência da Lei de Acesso à Informação. A ideia essencial é que o acesso à informação pública não se limita a documentos correntes da administração. Informações contidas em documentos recolhidos a arquivos públicos também podem estar abrangidas pelo regime de acesso, observadas as restrições legais. Se a questão disser que o acesso à informação não se aplica a documentos recolhidos a arquivos públicos, a tendência é que a assertiva esteja errada, porque a política de acesso à informação alcança documentos públicos e registros administrativos, inclusive sob guarda de arquivos públicos, ressalvadas hipóteses de sigilo e proteção de informações pessoais. O que a Fundação Getúlio Vargas tende a cobrar. A Fundação Getúlio Vargas costuma elaborar questões com casos concretos e alternativas que parecem razoáveis, mas inserem uma distorção jurídica. Nesta aula, há vários pontos de atenção. O primeiro ponto de atenção é a oposição entre publicidade e sigilo. A banca pode sugerir que o tribunal tem discricionariedade ampla para decidir se divulga atos. A resposta correta é que publicidade é regra e sigilo é exceção. O segundo ponto de atenção é a distinção entre transparência ativa e transparência passiva. Transparência ativa é divulgação espontânea, como portal e informações obrigatórias. Transparência passiva é resposta a pedido de acesso, por meio do serviço de informações ao cidadão. O terceiro ponto de atenção é o rol mínimo de informações do portal.
A banca pode cobrar contratos celebrados, licitações, dispensas, receitas, despesas, estrutura remuneratória, relação de conselheiros e auditórias, concursos públicos, estágio, relatórios institucionais, prestação de contas anual, exercício do controle externo e glossário de termos técnicos. O quarto ponto de atenção é a possibilidade de informações financeiras serem acessadas pelo portal do Governo do Estado, mediante indicação. A palavra exclusivamente costuma indicar erro quando a alternativa afirma que tudo deve estar apenas no portal do tribunal. O quinto ponto de atenção é a exigência de identificação no pedido de acesso e a vedação de exigência de motivação. O requerente deve se identificar, mas não precisa explicar por que quer a informação. O sexto ponto de atenção é a diferença entre ouvidoria e serviço de informações ao cidadão. O serviço de informações ao cidadão é vinculado à ouvidoria, mas pedido de acesso à informação exige identificação. Comunicações à ouvidoria podem ser anônimas. Essa diferença é ponto de alto risco. O sétimo ponto de atenção é o prazo. Atendimento imediato quando possível. 20 dias quando não for possível. Mais 10 dias de prorrogação com justificativa expressa e ciência do interessado. 10 dias para recurso. 5 dias para resposta ao recurso. O oitavo ponto de atenção é o sistema recursal. Relator ou presidente levam recurso ao tribunal pleno. Secretário-geral ou diretores gerais levam recurso ao presidente do tribunal. Diretores de unidades administrativas levam recurso ao diretor-geral de planejamento e administração. Diretores de unidades de controle externo levam recurso ao diretor-geral de controle externo. O nono ponto de atenção é a competência do relator para restringir acesso, mediante despacho fundamentado, quando a divulgação puder comprometer fiscalização em andamento. O 10º ponto de atenção é a proteção de informações pessoais, com acesso restrito por até 100 anos, autorização por relator ou presidente conforme o caso e responsabilidade pelo uso indevido. O 11º ponto de atenção é que o portal da transparência possui duplo papel, transparência da gestão interna do tribunal e transparência da atividade de controle externo. O 12º ponto de atenção é que Diário Oficial Eletrônico, portal na internet e serviço de informações ao cidadão são instrumentos diferentes e cumulativos. Revisão final em forma de aula narrada agora, vamos consolidar o conteúdo como se fosse uma revisão oral para a véspera da prova. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina regulamenta a Lei de Acesso à Informação por meio da Resolução número TC 71 de 2012. Essa norma trata da divulgação e do acesso à informação produzida ou custodiada pelo tribunal. O eixo central da norma é a publicidade. A publicidade é preceito geral. O sigilo é exceção. Essa é a frase mais importante da aula. A transparência pode ser ativa ou passiva. A transparência ativa ocorre quando o tribunal divulga informações sem que ninguém peça, especialmente no portal da transparência. A transparência passiva ocorre quando alguém pede uma informação e o tribunal responde por meio do serviço de informações ao cidadão. O controle social ocorre quando a sociedade participa da fiscalização, por meio de denúncias, representações, manifestações à ouvidoria, consultas públicas, acompanhamento de sessões públicas, programas educativos e pedidos de acesso à informação. O interessado tem direito à orientação sobre como acessar informação, a informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, a informações custodiadas pelo tribunal, a registros e documentos produzidos ou acumulados por suas unidades, a informações sobre atividades, organização e serviços do tribunal, a dados sobre patrimônio, receita, despesa, licitações e contratos, e a informações sobre programas, projetos, ações, inspeções, auditorias, prestações de contas e tomadas de contas. O portal deve divulgar informações institucionais, informações de funcionamento, informações financeiras e contratuais, informações de gestão de pessoas e informações sobre controle externo. Entre os detalhes mais cobrados estão a estrutura remuneratória de servidores, conselheiros e auditórias, a relação de conselheiros e auditórias, atos de provimento e vacância de cargos em comissão, contratos celebrados e glossário de termos técnicos. As informações financeiras podem estar no portal do próprio tribunal ou, mediante indicação, no portal do Governo do Estado. Portanto, não é correto afirmar que elas devem constar exclusivamente no portal do tribunal. As informações de processos de controle externo são disponibilizadas no portal após o ato decisório. Entre os atos decisórios estão relatório técnico final, despachos do relator, parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto do relator, decisões singulares, acórdãos, decisões e pareceres prévios. Peças com informações pessoais não devem ser divulgadas quando violarem intimidade, honra, vida privada ou imagem. O serviço de informações ao cidadão é vinculado à ouvidoria. Ele recebe e protocola pedidos, encaminha às unidades competentes, acompanha a tramitação, monitora prazos, recebe as informações produzidas e as repassa aos interessados, orienta o público e presta informações sobre tramitação de documentos. O pedido de acesso deve conter identificação do requerente, qualificação, endereço para resposta, telefone, e-mail quando houver, e especificação da informação desejada. O pedido não precisa ser justificado. A identificação é exigida. A motivação é proibida como requisito. O pedido deve ser atendido imediatamente quando a informação estiver disponível. Se não for possível, o prazo é de 20 dias. Pode haver prorrogação por mais 10 dias, desde que haja justificativa expressa e ciência do interessado. O recurso contra indeferimento é de 10 dias.
A autoridade superior decide o recurso em 5 dias. As condutas ilícitas incluem recusar informação, atrasar deliberadamente, fornecer informação incorreta, incompleta ou imprecisa, destruir ou ocultar informação, agir com dolo ou má-fé, divulgar indevidamente informação sigilosa ou pessoal, impor sigilo para obter proveito pessoal ou ocultar ato ilegal, ocultar informação sigilosa de autoridade superior e destruir documentos relativos a possíveis violações de direitos humanos por agentes do Estado. Informação sigilosa é aquela temporariamente restrita por ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. No processo de controle externo, documentos classificados como sigilosos pelas unidades fiscalizadas são mantidos sob sigilo. O relator também pode restringir acesso por despacho fundamentado quando a divulgação puder comprometer fiscalização em andamento. Informação pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Seu acesso pode ficar restrito por até 100 anos. Terceiros só podem acessar com previsão legal ou consentimento expresso da pessoa. Quem acessa a informação pessoal responde por uso indevido. No sistema recursal, indeferimento por relator ou presidente sobe ao Tribunal Pleno. Indeferimento por secretário-geral ou diretores gerais sobe ao presidente do tribunal. Indeferimento por diretor de unidade administrativa sobe ao diretor-geral de Planejamento e Administração. Indeferimento por diretor de unidade de controle externo sobe ao diretor-geral de controle externo. A ouvidoria é canal institucional de escuta da sociedade. Ela recebe comunicação de irregularidade, solicitação, elogio, reclamação, sugestão e pedido de acesso à informação. Reclamação expressa insatisfação e exige resposta objetiva sobre o fato, a solução, o atendimento ou a impossibilidade de atendimento. Denúncia não significa punição direta pela ouvidoria. Elogio não gera promoção automática. Sugestão não obriga a adoção automática. Comunicações à ouvidoria podem ser anônimas, identificadas ou com solicitação de sigilo. Já pedidos de acesso à informação exigem identificação. Essa é uma diferença que a banca pode cobrar. O portal da transparência tem duplo papel. Ele divulga a gestão interna do tribunal e a atividade de controle externo. Contratos celebrados, despesas, receitas, licitações, relatórios e decisões devem ser divulgados conforme a resolução. Publicar apenas no Diário Oficial Eletrônico não substitui a divulgação no portal quando a informação deve constar do portal. O Diário Oficial Eletrônico, o portal e o Serviço de Informações ao Cidadão são instrumentos cumulativos. Por fim, lembre que a transparência não é apenas uma exigência formal. Ela é instrumento de controle social, de prevenção de irregularidades e de legitimação da atuação do Tribunal de Contas. Em provas da Fundação Getúlio Vargas, o candidato deve sempre desconfiar de alternativas que transformam dever de publicidade em faculdade, que confundem identificação com motivação, que tratam a ouvidoria e o serviço de informações ao cidadão como se tivessem exatamente o mesmo regime, que dispensam o portal porque houve publicação no Diário Oficial Eletrônico, ou que ignoram a competência do relator para proteger fiscalização em andamento. Fechamento para memorização. A frase de ouro da aula é: no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção, a transparência ativa se realiza principalmente pelo portal, a transparência passiva se realiza pelo serviço de informações ao cidadão, a ouvidoria é o canal de escuta e participação social, e o portal da transparência cumpre o papel de divulgar tanto a gestão interna quanto a atuação de controle externo do tribunal. A segunda frase de ouro é: o pedido de acesso à informação exige identificação do requerente, mas não exige justificativa. A banca pode trocar essas duas ideias, e o candidato não pode cair nessa armadilha. A terceira frase de ouro é: Diário Oficial Eletrônico, portal na internet e serviço de informações ao cidadão são instrumentos distintos, autônomos e cumulativos de transparência. A quarta frase de ouro é: o relator pode restringir o acesso, por despacho fundamentado, se a divulgação de informação de processo de controle externo puder comprometer fiscalização em andamento. A quinta frase de ouro é: comunicações à ouvidoria podem admitir anonimato, mas pedidos de acesso à informação, por seguirem a Lei de Acesso à Informação, exigem identificação do requerente.